Bem, então estamos aqui na nossa última 2 horas do nosso mini curso e a gente examinou algumas maneiras de encarar o fenômeno quântico, aprendemos a encarar, né? Aprendemos a primeira lição de física quântica, né? Relembrando, que no experimento de dupla fenda, foi realizada pelo Jansson, em 61, lá na Alemanha, para elétrons, e já tinha sido realizado para a luz antes. A formação do padrão de interferência dos pontinhos que caem na tela seguem um padrão de interferência. Então isso sugere que os elétrons têm propriedades ondulatórias, mesmo que entre um elétron por vez. E aí tem a questão, puxa, mas será que a gente pode imaginar que o elétron passou por uma fenda? Ou será que a gente tem que dizer que ele passou pelas duas, né? Então a interpretação ondulatória que a gente vai continuar vendo hoje vai dizer que não, que o elétron é basicamente uma onda, então ele passa pelas duas ao mesmo tempo. Mas tem a visão dualista realista, que é a do surfista, que vai falar, tudo bem, existe uma onda que passa nas duas, mas o elétron mesmo, ele é uma bolinha que passa ou por uma fenda ou por outra e segue uma trajetória toda em zigue-zague aí, nessa região onde as ondas estão interferindo. E a terceira interpretação que a gente examinou é uma interpretação antirrealista. Ela fala, é o do Bohr, né? Ela fala, ó, quando aparece o quanto, a gente pode responder, ou perguntar qual modelo mental, qual representação, qual quadro mental a gente pode utilizar para entender esse experimento. Pelo fato de a gente saber que vai gerar uma taxa de interferência, a gente pode dizer que esse fenômeno é ondulatório. Ontem o Niels Bohr estava aqui, hoje ele não está, mas se a gente perguntasse para ele por qual fenda passou o pontinho do fóton lá, ele responderia, essa pergunta não tem sentido, porque esse fenômeno é ondulatório, então a gente pensa como se fosse uma onda, e ondas não passam por, não seguem trajetórias bem determinadas, né? A onda passa pelas duas, então a resposta do Bohr seria essa. Nesse caso, para analisar esse experimento, a gente trata o elétron como uma onda e diria que o elétron passa pelas duas fendas. Mas isso, claro, é só um modo de dizer. A gente não está falando que na realidade isso está acontecendo. Ok. Aqui é uma recapitulação das interpretações. Aqui acho que é algo que a gente não viu ainda, vamos só recapitular. Isso aqui seria a representação da interpretação ondulatória realista para o caso de... Bem, nesse caso é o experimento da dupla fenda, mas a gente colocou aqui um aparelho diferente, uma câmera de nuvem, que é usado para detectar partículas carregadas, e algo semelhante pode ser usado para detectar raios cósmicos que vêm do espaço. E quando a gente observa a trajetória do raio cósmico, é sempre uma linha reta, ou quase reta. Então, quem trabalha nessa área fala, não, isso aqui é uma partícula, né, é um ponto, é uma partícula pontual, né? Em momento nenhum eles estão preocupados com o caráter ondulatório, porque quando você mede raios cósmicos que caem dos céus para a Terra, você acaba detectando trajetórias. Mas a descrição quântica, mais rigorosa, diria que antes da detecção, esse raio cósmico que está voando pelo espaço, ele voa como... A gente deve considerar ele uma onda espalhada, segundo essa interpretação. E quando ele interage com o detector, e aparece a primeira marcação ali associada com essa partícula, aí haveria um colapso dessa onda e a onda ficaria confinada, né, nessa região. De início o pacote é bem curtinho, com o passar do tempo ele vai aumentando um pouquinho. Então isso permite que essa trajetória não seja exatamente retilínea, pode haver uma pequena variação, mas ela é basicamente uma trajetória retilínea. Então essa é a história que essa interpretação conta a respeito desse tipo de fenômeno. Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa aqui é a representação da nossa interpretação dualista realista, né? Então aqui a gente tem com um detalhe um pouco mais preciso aquelas trajetórias que eu desenhei ontem, assim mal desenhado,
Essas são as trajetórias previstas pela teoria. São trajetórias que não são observadas. O que a gente observa só é a chegada dos elétrons, digamos aqui nessa tela. E a gente observa aqui assim, as trajetórias, da maneira que a teoria foi feita, elas não se cruzam. Então, vocês notam que essas trajetórias computadas aqui, nenhuma delas se cruza uma com a outra. Então, na verdade, eles têm que... Na verdade, uma objeção foi levantada na primeira aula, muito boa, inclusive. Mas, se a gente supor que aqui há uma certa espessura, a gente diria que o elétron, se ele entrar um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para o meio, um pouquinho mais para a direita, isso vai ser suficiente para que ele siga uma dessas trajetórias. A pergunta que foi colocada é, mas no limite, não é? Você falou que a fenda deve ser pontual, então como é que vai caber todas essas trajetórias lá? Então isso é uma coisa que essa interpretação tem que lidar, e ela vai ter que falar que, na verdade, as coisas não são tão perfeitas assim. É um problema. Eles têm que apresentar todo um discurso que nem todo mundo considera muito satisfatório. Mas de interessante, a gente vê essa trajetória assim, e aqui a gente vê, ele vem, e rapidamente ele muda de pista, né? Como eu falei, não, como o elétron não pode ser detectado nessa zona preta aqui, a velocidade dele tem que ser muito rápida, maior do que a velocidade da luz. E essa então é essa visão aqui que a gente não vai explorar mais, tá? Pelo menos não muito. Ok. Muito bem. Então o tema de hoje vai ser, usando basicamente a interpretação ondulatória, a gente vai dar uma explorada no grande tema dos fundamentos da física quântica, que a gente pode resumir pelo termo partículas emaranhadas, ou correlacionadas. O uso do termo partículas, né, pode ser criticado, você pode falar, puxa, mas você já está chamando de partícula, mas não é verdade que depende da interpretação? Sim, é verdade. Então, o mais correto seria escrever assim, objeto quânticos emaranhados. Né? Mas como objeto quântico fica um pouco grande, então o pessoal usa partículas, mas sabendo que, a gente não está dizendo que são partículas pontuais que saem em trajetórias necessariamente. É só uma maneira da gente encurtar o nosso discurso. Muito bem. Então, o que são partículas emaranhadas? São duas partículas, ou mais, dois objetos quânticos, que interagem, basicamente isso. E podem se separar. Então, esses objetos, o que eles têm, em poucas palavras, é um comportamento não muito intuitivo e não encontrado na física clássica, que a gente pode resumir pelo termo holismo. É como se essas duas partículas mantivessem um contato íntimo, como se elas, apesar de se separarem espacialmente, é como se elas não se separaram em termos de unidade. Elas estão ali juntinhas. Aí você consegue separá-las espacialmente, mas para todas as outras propriedades elas continuam juntinhas. Né? Então, isso é algo que a gente caracteriza, é uma espécie de holismo. Significando que, se eu for definir em física quântica essas duas partículas, eu vou querer ter um tratamento que fale do todo das duas partículas e não que separe elas em duas partes. Né? Então, o holismo, a gente se opõe ao separabilismo. O separabilismo é uma
é uma vertente do reducionismo que está vivo hoje em dia. É uma questão que é discutida com relação às moléculas biológicas. Então, existe uma corrente que defende que os organismos vivos podem ser entendidos como um aglomerado de moléculas. Que compõem o código genético, que compõem todas as reações celulares, que uma célula pode ser considerada uma rede complexa de moléculas, mas que isso precisaria ser tratado de maneira mais detalhada, mas que essas moléculas, você pode considerar cada uma delas separada e interagindo e formando um todo. Então, o projeto separabilista, ele é uma das propostas na filosofia da biologia, mas também é uma proposta bastante criticada, né? Então, há argumentos em defesa de um holismo dentro de um organismo vivo. Mas esse debate, quando chega no nível quântico, quem ganha é o holismo, né? É muito difícil encontrar alguém que defenda algo como o separabilismo. A coisa que mais se aproxima disso, provavelmente, é a teoria do David Bohm, a interpretação do David Bohm. Você pode considerar duas partículas separadas, só que eles têm uma interação instantânea entre si. Mas eu nem sei se isso pode ser considerado separabilismo, provavelmente não. Então, no contexto quântico, o holismo, ele é bem aceito. Então, a gente vai tentar entender hoje um pouquinho o que seria esse holismo quântico. O holismo, então, significando que, para analisar um sistema, o mais fundamental é o todo. A parte é algo que você consegue, talvez, caracterizar de uma maneira ou outra, mas você tem que partir do todo para depois analisar as propriedades das partes e você não consegue, partindo só das partes, derivar o todo, vamos dizer assim. É uma postura que se encontra em Aristóteles, com relação, na discussão que ele faz dos paradoxos de Zenão, por exemplo. O Aristóteles vai dizer que, sei lá, um tijolo, esse aqui não é um tijolo, mas um tijolo é um todo, que não tem partes. Aí você fala, como não? Eu posso quebrar ele em partes. Aí eu venho lá e quebro. Aí ele fala, agora sim. Você tem duas partes atuais. O tijolo, potencialmente, pode ser dividido. Mas em ato, de maneira concreta e real, ele é um todo. Antes de tudo, ele é um todo, que potencialmente pode ser dividido. Mas só depois que eu dividir é que eu posso dizer que ele... Então, é uma perspectiva interessante, especialmente para analisar os paradoxos de Zenão e outras coisas. E é algo que a gente encontra, então, na física quântica. Ok? Então, esse é o nosso resuminho. Sim, deixa eu falar mais uma coisa antes de começar. Esses sistemas emaranhados, eles são descobertos e descritos pela primeira vez por Heisenberg ao descrever o átomo de hélio, em torno de 1927. Porque o átomo de hélio tem 2 elétrons. E esses 2 elétrons, então, a teoria, na verdade, é que... Não é que o Heisenberg descobriu isso. A teoria estava formulada da maneira correta, e a teoria deu isso. E aquilo foi colocado ali. E depois os físicos começaram a raciocinar sobre isso. Logo em seguida, o mesmo London que a gente viu ontem, e agora quem é outro? É o Heisenberg. Aplicaram essa ideia para o átomo de hidrogênio. Então, na verdade, toda a química, né? Quando você tem na química 2 átomos que se transformam numa molécula, né? Os elétrons são compartilhados e você tem aqui um todo. Uma molécula pode ser considerada um todo, né? A gente imagina como uma coisa como 2 bolinhas, como se fosse um sistema solar, mas pode-se argumentar que ele é melhor visto como um todo, né? Uma coisa assim, né? Aí tem algumas propriedades curiosas, ele acaba tendo simetria esférica, se não há campos externos, enfim, umas propriedades meio estranhas. Só se você separa que você pode dizer que tem partes. E depois, em termos filosóficos, né? Isso, então foram resultados matemáticos, tal. O von Weizsäcker é um que começa a raciocinar sobre isso. O
von Neumann raciocinou um pouquinho, mas o von Weizsäcker tem um trabalho importante nessa linha, mas ainda sem se preocupar em criticar a teoria quântica com relação a isso. E, finalmente, em 1935, meio que explorando o mesmo terreno que von Weizsäcker, mas agora com consequências bem diferentes, o Einstein, Podolsky e Rosen. Então a gente vai dar uma olhadinha nesse argumento que eles dão, que é o início das discussões filosóficas sobre a chamada não localidade. Eu não falei sobre isso, daqui a pouco. Então essa é a nossa historinha. Tudo bem? Alguma pergunta antes de começar? Qual é a continuidade entre... Os elétrons em moléculas, eles compartem uma eletrosfera. Isso. Mas que tão perto eles chegam, os núcleos. Não existe uma continuidade entre núcleos. Eles chegam a penetrar no núcleo, eles podem ser encontrados muito próximos dos núcleos. Núcleo a núcleo? Hum? Núcleo com núcleo? Não, desculpa. Você tem um átomo de hidrogênio, né? Você tem um núcleo e você tem um elétron, a eletrosfera. Né? Então, há uma... O que é essa eletrosfera? Bem, a gente representa didaticamente como um elétron girando, né? Mas como é que as interpretações interpretam isso em termos de física quântica? A interpretação ondulatória realista considera que há uma espécie de nuvem vibrante que... Então, um único elétron é uma espécie de nuvenzinha vibrante. Né? Se a gente for medir a posição do elétron, a gente sabe que se a gente for medir de alguma maneira bem bolada, a gente vai encontrar o elétron em algum ponto, porque a gente já viu que as medições sempre... Né? Então é comum você ter diagramas falando na nuvem de elétrons, mas essa nuvem seria o resultado de você medir várias vezes a posição dos elétrons, né? É uma medição que não foi feita, foi difícil de fazer. A teoria do de Broglie-Bohm, nosso dualismo realista, ela tem um resultado contra-intuitivo, que é que além dessa onda aqui, né, que o de Broglie descobriu que elas correspondem a uma curva fechada, dependendo do tipo de onda. Para o de Broglie-Bohm, a teoria deles diz que o elétron, que é o corpúsculo, ele fica parado. Ele não circula em torno do nível fundamental 1s. Você pode excitar esse elétron para o nível 2s e para o nível 2p. Só no nível 2p é que esse elétron vai começar a girar em torno do núcleo. Então esse é um resultado. Eu dou energia para esse elétron faz um salto, ploft, vem para cá, e agora sim, para a teoria do de Broglie, bom, esse elétron circula. Mas vamos voltar para o caso inicial. Quando o David Bohm, não sei se eu falei, mas em Princeton, o David Bohm, quando ele estava sendo perseguido, né, por ser comunista, e estava conversando com Einstein, estava tendo aquelas ideias novas dele, ele finalmente montou a teoria e chegou para Einstein todo feliz. Olha, Einstein, consegui fazer uma teoria consistente, veja que legal, olha o que acontece, né, isso foi inspirado nas tuas ideias. Aí o Einstein olhou assim, na verdade ele olhou em outro exemplo, não foi exatamente esse, mas o resultado deu mesmo. Ele olhou assim e falou, mas espera aí, o elétron fica parado? E Bohm falou, a teoria fala isso. Aí Einstein falou, não, muito estranho isso. Não gostei. Então Einstein, né, não gostou da teoria dele, do Bohm, porque um exemplo semelhante a esse, que na verdade era um poço de potencial, onde você espera que o elétron estaria oscilando para lá e para cá, a teoria prevê que no estado fundamental o elétron está parado. E o Einstein achou que isso não podia ser correto. E continuando a falar sobre os átomos. Se eu tiver
nesse estado P, eu posso ter 3 níveis muito próximos de energia. E eu posso excitar meu elétron, e o elétron pode estar numa superposição desses 3 estados. Isso significa que o elétron não tem energia bem definida. Ele tem que estar numa superposição de 3 valores de energia distintos. Bem, esse tipo de fenômeno pode ser verificado experimentalmente com a luz que é emitida. Então, conforme você faz o experimento, isso aqui eu vou escrever bem brevemente, não vai dar para entender exatamente, mas você obtém, como está na superposição de energia, você consegue fazer uma espécie de padrão de interferência temporal, que é chamado batimento quântico. Então, para explicar isso é um pouco complicado. Não muito, mas eu teria que ficar 1 hora aí analisando isso. Mas eu estou falando isso agora para vocês, porque isso aqui é uma espécie de assinatura de um efeito essencialmente quântico. Se você fizer um experimento de observar esse tipo de coisa, você pode concluir que aquele sistema é um sistema essencialmente quântico, porque ele tem propriedades ondulatórias, apesar de ser matéria, e além disso tem aquela quantização que aparece nas detecções pontuais que você obtém. Então é uma assinatura de que algo é quântico. Então é esse tipo de medição que é usado para investigar se nos seres vivos existe efeitos essencialmente quânticos. Então, a gente viu ontem que o Penrose e outros argumentam que o cérebro é um fenômeno essencialmente quântico. E alguém perguntou, não, mas como é que que consequências isso tem numa célula, como é que você saberia que os microtúbulos estão no estado quântico, né? Então, a resposta é mais ou menos essa. Você teria que fazer um experimento, jogar luz e procurar batimentos quânticos. Isso só foi feito na biologia em um único sistema. Não sei se eu falei isso, já falei para alguém, não sei se foi na classe. É um sistema de produção de fotossíntese em algas. Então, existem certas algas roxas e eles conseguiram pegar a molécula responsável pela absorção da luz, cristalizar, fazer toda uma preparação e jogar a luz e conseguiram obter batimentos quânticos. Eu não estou explicando muito bem, mas só para a gente ter uma ideia. Então, obtendo esses batimentos quânticos, isso já era uma evidência, e é a primeira evidência que existe, a única que existe, de que em seres vivos pode ocorrer fenômenos essencialmente quânticos, que só podem ser explicados em termos de mecânica quântica, que associam o caráter ondulatório com o caráter de quantização. Então, a energia da luz é capturada, transformada em energia química, e esse processo de batimento quântico ele é selecionado por seleção natural porque ele é mais eficiente. Então, essa outra característica que foi encontrada no átomo de hidrogênio, que o fato do sistema ser um sistema quântico, tem uma coisa chamada interação de troca, né, que os químicos falam, e no fundo isso é a maneira que os químicos se referem a emaranhamento. E isso tem um efeito energético que melhora a adesão do hidrogênio um com o outro. Então é isso. Muito bem. Então, eu falei isso meio por causa da pergunta, né, que foi uma outra pergunta, mas acabei indo por aí. Vamos agora voltar para a nossa aulinha. E o que a gente vai examinar agora é um terceiro experimento. A gente já examinamos o experimento da dupla fenda, interferômetro de Mazender. Agora a gente vai estudar o experimento de Stern-Gerlach. O experimento de Stern-Gerlach ele é muito semelhante ao que a gente observou. Ele pega um feixe e divide em 2. Eventualmente pode recombinar esse feixe. O que ele tem de novidade é que, aqui são átomos, além desses átomos estarem numa superposição de 2 posições, tem uma propriedade adicional, que é chamada spin,
e que pode ser entendido como se a gente pensasse no átomo como se fosse um ímã. Então imagina o nosso átomo aqui, né? É um átomo de prata. Prata, como é que é? Ag, né? E ele tem uma camada externa, um elétron que está aqui com uma configuração girante. E então a gente pode considerar, pode dizer que esse átomo é uma espécie de pequeno ímã. Vou desenhar um ímã. Não é que ele tenha um ímã de ferro aqui incrustado nele, mas como a gente está acostumado com a ideia de que um ímã é um bloquinho de magnetita, né? Com polo norte e polo sul. Então eu desenho isso para a gente lembrar que o que é spin? Acho que é a melhor explicação. Spin é uma espécie de ímãzinho que está incrustado aí no átomo de prata. A gente pode considerar que esse ímã surge porque tem elétrons girantes, numa visão semiclássica. Porém, esse tipo de propriedade também ocorre para o nosso amigo elétron. Então, aquele nosso amigo elétron, vou ampliar ele aqui, né? O elétron é um sujeito muito sério, né? Porque ele tem carga negativa, mas ele tem personalidade. Mas agora descobrimos que ele tem também aqui em cima uma espécie de magnetismo. Então, um elétron individual também tem essa propriedade de magnetismo. E agora é difícil explicar isso através da rotação de uma bolinha. Então, os livros textos falam que esse tipo de magnetismo é intrínseco, é um spin intrínseco. Mas se você considerar que o elétron é uma espécie de onda, aí é possível você imaginar que essa onda está girando, essa entidade espalhada está girando, e aí você consegue gerar esse campo magnético. Porque, eu não falei uma coisa que os físicos sabem, mas se você tem uma carga negativa e ela gira, isso gera um campo magnético. Ok, então, falei um pouquinho sobre o que é o spin. E nesse experimento aí, então, o átomo de prata passa por aqui, isso aqui são ímãs não homogêneos, e quanticamente você tem essa quantização, aparece uma manchinha aqui, uma manchinha ali em cima, e no meio não aparece nada. A física clássica esperaria que toda essa região fosse preenchida. Deixa eu desenhar o nosso elétron de outra maneira. Deixa eu desenhar ele assim, uma flechinha. Em vez de um ímã, vamos pôr a flechinha para cima apontando para os seus polos norte. Esse elétron ele pode estar em diferentes orientações, né? Então, conforme a orientação dele, ele vai cair num lugar diferente. Se ele tiver com a flechinha para cima, ele cai aqui em cima. Se ele tiver com a flechinha para baixo, ele cai para baixo. E se ele tiver com a flechinha para o lado? A física clássica espera que ele vai cair aqui no meio. Só que por um fenômeno aí, eu não saberia explicar direito, o pessoal chama de quantização espacial, ele acaba ou colapsando para cima ou colapsando para baixo. Ok, mas não vamos nos concentrar nesse detalhe. Vamos... Bem, esse é o mesmo experimento, né? Você percebe, só que eu desenhei diferente agora. Eu desenhei o átomo como sendo uma ondinha, tá? Isso é aceitável. Eu coloquei a flechinha, né? Que eu desenhei ali no elétron, agora estou desenhando no átomo. E essa flechinha, ela está aqui no eixo X, ela está aqui no meio, vamos dizer assim. Quando eu meço, como é um elétron único, ou desculpe, é um átomo único, a gente já sabe que o átomo vai ser ou detectado aqui ou aqui. Isso a gente já viu, né? E se ele é detectado aqui, a gente sabe que a flechinha vai estar para cima. E a gente disse que a gente mediu o spin para cima. Ele poderia ter sido medido aqui.
fosse dividido aqui, ele continuaria existindo com a flechinha para baixo. Muito bem. Aí dentro de vocês tem várias pessoas céticas, né? Como é que se chama? Fernando. O Fernando, né, especialmente, poderia falar. Como é que você sabe que a flechinha se mantém para cima?